Olá meus irmãos, minhas irmãs, eu sou Will Carvalho e faço parte do Lançai as Redes, esse projeto que busca levar a palavra de Deus com responsabilidade, levando aquilo que está escrito nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, aquilo que está adquirido através destes mais de 2000 anos de tradição da Igreja Católica, através da história dos nossos tantos santos, mas de uma forma diferente também, de uma forma jovem. Mas chega de apresentação, hoje é dia de partilha da palavra do Evangelho do próximo domingo. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Bom, meus irmãos, no Evangelho do próximo domingo, que é dia 9 de novembro de 2014, nós podemos tirar um tema central daquilo que será dito através de toda a liturgia da palavra, que é o templo. Mas como assim o templo? O templo nos dá margem para diversas interpretações. Uma delas é a interpretação física, templo, estrutura física, 4 paredes, templo de Deus, como o templo de Jerusalém, onde Jesus adentrou. A segunda delas é o templo, templo corpo, como foi o corpo de Jesus Cristo, que ele disse na resposta àqueles que estavam lá no templo de Jerusalém, que seria derrubado em 3 dias, mas em 3 dias ele o reergueria. O templo sagrado do Espírito Santo, que somos nós, nosso corpo. Ou como dizia Paulo, de uma forma lindíssima, é a forma que eu acho mais bonita de todas, santuário de Deus. Bom, para começar, vamos ler um pouco a leitura do dia. Eu gosto muito de estudar a palavra pegando mais de uma tradução. Normalmente eu estudo pela Ave Maria, a pastoral, que é a mais comum, e a Bíblia Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém tem bastante conteúdo e eles dão uma visão mais diferente das demais Bíblias. Tem também a tradução da CNBB, que é muito boa, a Bíblia do Nazareno. É importante, se você quiser se aprofundar um pouco mais, é bom pegar mais de uma Bíblia para poder ver as diversas traduções. Às vezes uma te dá um direcionamento, outra te complementa. São todas a palavra de Deus, mas ler mais de uma tradução te dá uma riqueza maior. Bom, a passagem deste domingo está no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no, então, dizendo: Que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: Destruí este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário de seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Isto é palavra da salvação, meus irmãos. Glória a vós, Senhor. Bom, é importante a gente saber em que contexto isso tudo acontece. O que estava acontecendo antes de Jesus subir a Jerusalém na Páscoa? É interessante que ao longo da Bíblia esse termo subir sempre se refere aí a Jerusalém. Jerusalém tem uma altitude elevada, então quando Jesus ia a Jerusalém, ele subia a Jerusalém. Quando eles subiam, eles estavam indo a Jerusalém. E aqui no livro de João, antes dele ir a Jerusalém para a Páscoa, a passagem anterior são as núpcias, as bodas de Caná, o milagre onde, pela intercessão de nossa mãezinha Santíssima Maria, ele transforma água em vinho naquele casamento. Uma palavra inclusive que o nosso amigo Jefferson
já pregou. Se você ainda não viu essa pregação, você pode clicar aqui, ó. Vou colocar o link aqui. Você pode clicar e assistir essa pregação belíssima sobre esse milagre. Essa é a sequência. Depois da realização desse milagre, Jesus sobe com os discípulos para Jerusalém para celebrar a Páscoa. É importante a gente notar também uma coisa interessante. O Evangelho de João tem certa distinção com relação aos outros 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas. Bom, a primeira delas, como João dá maior profundidade à questão dos sinais, dos milagres da vida de Jesus. Uma questão especificamente sobre esta passagem do Evangelho é outra que também diferencia João dos outros 3 evangelhos. Porque na passagem dos outros 3 evangelistas, essa questão do templo, onde Jesus expulsa os mercadores do templo, acontece no final do Evangelho, já perto de Jesus ser preso para atravessar toda a sua paixão. No livro de João não. Você viu que a passagem está no capítulo 2. É logo depois do primeiro sinal realizado por Jesus. Nos outros já é mais para o final. No livro de Mateus, por exemplo, é no capítulo 21. No capítulo 21, no versículo 12, Jesus entrou no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. No livro de Marcos, é no capítulo 11, versículo 15. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. No livro de Lucas, é no capítulo 20. Então você pode dar uma olhada, você vai perceber também que é bem mais resumida essa passagem nos outros livros. Jesus aqui tem uma abordagem mais demorada, digamos assim, no livro de João. Bom, quando a gente começa a ler passo a passo o Evangelho do dia, nós vamos notando algumas coisas importantes. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Ou seja, Jesus era judeu. Este, segundo o livro de João, é logo no início da vida pública de Jesus. Então eles subiram a Jerusalém. Jesus era judeu, então ele sempre ia a Jerusalém, sempre ia ao templo para poder celebrar a Páscoa dos judeus. No templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. O templo em Jerusalém ele era dividido em algumas partes. Tinha a parte das mulheres, porque as mulheres não ficavam junto com os homens. Tinha a parte dos gentios. Os gentios eram os não-judeus. Há historiadores, há teólogos que acreditam que esse trecho de Jesus expulsando os mercadores é nesse pátio dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Existe ainda aquela parte onde apenas os judeus de uma escala de importância hierárquica maior poderiam entrar. E ali Jesus entra. Quando ele entra lá, neste pátio, ele vê um cenário de comércio. Este comércio, pense bem, existe alguma possibilidade deste comércio estar acontecendo lá à revelia dos sumos sacerdotes, daqueles que controlavam o templo? Certamente não. Ou seja, aí está também o sinal da corrupção que existia na igreja daquele tempo, principalmente dentro do templo, dos sumos sacerdotes. Historiadores, teólogos dizem que é muito claro que, por exemplo, Caifás, sumo sacerdote, era um dos chefes desse esquema de contrabando, de corrupção, de ganhar dinheiro através desses negócios que aconteciam no templo. Quando você vê aqui cambistas sentados, é porque a moeda corrente lá não era aceita no templo, porque era a moeda dos governantes. Então os cambistas estavam lá para fazer essa troca, esse câmbio. Por isso cambistas. Naquela época a diferença era muito grande. Então, além de ser feito esse comércio, esse câmbio lá dentro da casa de Deus, eles ainda faziam de uma forma injusta para poder ganhar mais lucro. Vamos supor, o dinheiro que era aceito no templo era apenas o dólar, e o que corre aqui no Brasil é o real. Então eu chegava lá com 10 reais e eles me devolviam 5 dólares, 4 dólares. O que se acredita era que eram usados também para pagar os animais para se fazer o sacrifício lá no templo.
porque era Páscoa principalmente, e na Páscoa existem relatos de até mais de 200.000 animais sacrificados durante a Páscoa lá nos templos de Jerusalém. Então você tem uma noção do comércio, da quantidade, da grandiosidade do comércio que acontecia lá naquele templo naquela época. Ou seja, não se trata de um simples aproveitar um pouco para poder fazer um comércio para você ganhar uns trocados, não, era todo um esquema muito grande, incluindo corrupção, incluindo usura, incluindo aproveitar-se daqueles menos favorecidos. Desde João Batista, que é aquele que anuncia Jesus, nós temos o exemplo de que o cristão não deve aceitar injustiça. E quando há um ato de injustiça, um cristão deve denunciar. O cristão não deve se acovardar. Jesus não se acovardou. Ele esteve no templo e essa atitude é uma atitude contra o poder. É uma atitude contra aqueles que abusam do poder. E eram pessoas muito poderosas naquela época. Tão poderosas que este é um dos atos, e este, mais outros atos contra essas mesmas pessoas, é o que desencadeia a crucificação, a condenação de Jesus. São Tomás de Aquino faz uma compilação de algumas abordagens a respeito desse tema em seu livro chamado Catena Áurea, que é bastante rica, mas uma das que eu acho mais interessante é a do teólogo grego chamado Orígenes. É bom não confundir com Orígenes de Platão, que não era cristão, tanto que esse Orígenes era chamado Orígenes o Cristão, que era um teólogo grego que tinha bastante conhecimento e que São Tomás de Aquino usa uma passagem, uma fala dele a respeito desse trecho, que diz o seguinte: consideremos também, não nos pareça isto um exagero, que o Filho de Deus preparou uma espécie de açoite com as cordas que havia recolhido para expulsar os vendilhões do templo. Para explicar esse fato, temos poderoso argumento: o divino poder de Jesus, que quando queria podia dominar a fúria de seus inimigos, ainda que fossem muitos, e apagar o fogo de suas maquinações, porque o Senhor dissipa as resoluções das pessoas e censura os pensamentos dos povos. O presente fato demonstra-nos que ele não exerceu menor poder para isto que para fazer milagres. Este feito é maior que o milagre de ter convertido a água em vinho, pois naquela ocasião das bodas de Caná havia uma matéria inanimada, enquanto, mediante a expulsão presente, a do templo, foram desbaratados os tráficos de milhares de homens. Interessante pensar nisso, né? Porque nos causa maior surpresa, maior impacto o milagre de transformar a água em vinho. Mas Orígenes nos fala que, se pensarmos melhor, a questão do templo é uma questão muito mais forte, porque ele não tratou com uma matéria inanimada, ele tratou com gente. Ele expulsou dali o poder, o abuso de poder, ele expulsou dali corrupção. Às vezes essa expulsão do templo e a questão da corrupção que se toma parte do templo acaba fazendo com que algumas pessoas tomem interpretações, perspectivas erradas a respeito do templo, dizendo que Deus está apenas nos nossos corações, que o templo não é importante, que nós não precisamos ir, que a igreja só faz distorcer. Às vezes confundem até algumas questões que acontecem em nossa igreja, o templo, com aquilo que acontecia neste templo de Jerusalém. Mas é importante a gente notar que a importância no nosso templo, na nossa igreja, a construção, é o lugar onde nós nos reunimos. O Papa Francisco fala sobre isso de uma maneira muito bonita. Ele diz: ninguém é anônimo. Todos nós formamos e construímos a igreja. Isto convida-nos também a meditar sobre o fato de que, se faltar o tijolo da nossa vida cristã, faltará também algo da beleza da igreja. Alguns afirmam: nada tem a ver com a igreja, mas assim falta o tijolo de uma vida neste bonito templo,
Ninguém pode ir embora. Todos nós devemos oferecer à igreja a nossa vida, o nosso coração, o nosso amor, o nosso pensamento e o nosso trabalho. Todos juntos. Isso o nosso Papa Francisco disse em uma audiência geral na Praça de São Pedro, em junho do ano passado, a respeito especificamente do templo. Ele quis falar a respeito do templo. E ele fala, eu achei de uma sabedoria imensa. Cada um de nós somos um tijolinho e temos que fazer parte da igreja, não só em nossa vida pessoal, mas também como comunidade, também nos templos, também na celebração da missa. E às vezes você fala, não, eu não pertenço à igreja, eu não me encaixo. Mas meu irmão, você também é um desses tijolinhos. Imagine sua casa sem vários tijolinhos. Ia ficar estranho, ia ficar feio. Assim é a igreja. Você é um desses tijolinhos. Se você sair da nossa igreja fica feia. Se eu sair, vai ficar aquele buraquinho vazio, porque faltou o tijolinho que sou eu. Isso nos remete a outra questão do templo, que é a questão corpo, físico. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus usa o exemplo aqui que eles destruiriam o templo e em 3 dias ele o reconstruiria, ele o reergueria. A tradução da Ave Maria é muito feliz nessa questão, porque trata do corpo de Cristo. Se trata de Jesus não só como Deus, mas como homem. Ele levanta, é o corpo dele. Não existe mais corpo no sepulcro, o sepulcro está vazio. Ele foi reerguido em 3 dias. E Paulo também nos fala de uma maneira lindíssima na segunda leitura. Toda a liturgia deste domingo se refere de alguma forma ao templo e de formas belíssimas. Paulo, na exortação aos seus fiéis da comunidade, nós somos esse santuário de Deus. Isso é belíssimo, né? É importante que nós digamos isso, porque se é importante conservar o templo, quem dirá o templo que somos nós? Templo do Espírito Santo, santuário de Deus. O Papa nos fala sobre isso também, o Papa Francisco, em sua apresentação, em sua assembleia na Praça de São Pedro. Ele diz de uma maneira lindíssima, como a de costume do Papa Francisco, o seguinte: o antigo templo foi edificado pelas mãos dos homens. Desejava-se dar uma casa a Deus para ter um sinal visível da sua presença no meio do povo. Mediante a encarnação do Filho de Deus, cumpre-se a profecia de Natã ao rei Davi. Não é o rei, não somos nós que damos uma casa a Deus, mas é o próprio Deus que constrói a sua casa para vir habitar no meio de nós, como escreve São João no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14. Cristo é o templo vivo do Pai, e é o próprio Cristo que edifica a sua casa, a igreja, feita não de pedras materiais, mas de pedras vivas, que somos nós mesmos. O apóstolo Paulo diz aos cristãos de Éfeso: vós sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. É nele que todo o edifício, harmonicamente disposto, se levanta, até formar um templo santo no Senhor. Veja que graça a palavra do nosso Papa Francisco. É isso mesmo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós formamos este templo. Nós formamos este templo que não é um templo apenas de pedras, mas que é um templo de almas, um templo de pessoas, de seres humanos que falham, mas que têm uma alma direcionada e destinada a um dia se encontrar na casa que Deus está fazendo para cada um de nós no alto céus. Para que nós possamos habitar esta casa, a casa que está sendo construída para nós, é preciso que nós limpemos o nosso templo que é o nosso corpo também. É preciso que nós respeitemos o templo que é a casa de Deus, o físico, o templo, a igreja. Jesus limpou naquele dia das impurezas. É preciso respeito quando você estiver dentro da casa de Deus. É preciso respeito durante a missa. Ouvir com atenção a liturgia da palavra. Olhar com devoção, com adoração a liturgia eucarística. Respeitar a liturgia. Não fazer da casa de Deus um salão de festas, a não ser que seja a festa da celebração, da liturgia, do corpo de Cristo, da ressurreição de nosso Senhor. É preciso também que respeitemos o nosso templo, o nosso corpo, sendo casto, sendo humilde,
sendo respeitoso de uma forma saudável, porque se você não respeita o seu corpo, fazendo com que ele tenha uma vida saudável, você também está agindo e atentando contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Você precisa se alimentar bem, você precisa jejuar para provar que os desejos carnais não são mais fortes que você, mas você também precisa cuidar da sua saúde. Você também precisa cuidar para ter um corpo saudável. Você precisa respeitar este que é o seu corpo, este que é o templo do Espírito Santo. Você não pode sujá-lo com profanações, com aquilo que o mundo diz que é a sua liberdade, você tem o direito de fazer. Tudo posso, meu irmão, mas nem tudo me convém. E não convém desrespeitar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Se você quiser habitar a casa de nosso Senhor Jesus Cristo, a casa que Ele está fazendo para você, respeite o templo do Espírito Santo, que é você, que é o seu corpo. E se una aos outros tijolinhos no templo, na igreja, mas também no templo que existe dentro de você, no amor que existe dentro de você e que te une a seu irmão. Essa passagem representa muito mais do que nós possamos imaginar. Não se trata apenas de uma revolta. Às vezes, quando lemos essa passagem, o que chama mais a nossa atenção e o que é mais passado é a questão de Jesus ficou bravo, Jesus ficou nervoso, Jesus perdeu a paciência. Essa não é a questão central. A questão central é o respeito ao templo. O respeito ao templo e igreja. Todos nós devemos estar lá para formar a igreja bonita, para que não fique tijolinhos faltando. É importante que limpemos o nosso templo, nosso corpo. Para finalizar, eu gostaria de ler um comentário a este evangelho, simplesmente de Santo Agostinho. Na época, bispo na África, doutor da nossa igreja hoje. E ele diz o seguinte a respeito do evangelho deste dia: porque aquele que reza no templo de Deus, reza na paz da igreja, na unidade do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é constituído pela multidão dos crentes distribuído por toda a terra. E aquele que reza na paz da igreja, ora em espírito e verdade. O templo antigo era apenas um símbolo. Com efeito, foi para nos instruir que o Senhor expulsou do templo estes homens que não procuravam senão o seu próprio interesse, que só lá se dirigiam para comprar e para vender. Se esse templo antigo teve de passar por essa purificação, é evidente que também o corpo de Cristo, o verdadeiro templo, tem compradores e vendedores misturados com aqueles que rezam. Quer dizer, homens que só procuram os próprios interesses, não os interesses de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de ter zelo pelas coisas dele, pelas coisas do Pai, assim como ele teve zelo pelas coisas do Pai. Assim como ele se sentiu incomodado em ver ali o templo onde era para ser dedicado um momento de oração, de adoração, de amor, de elevação ao Pai, estava sendo usado para coisas contrárias ao que nosso Deus nos ensinou e nosso Deus quer de nós, que nós tenhamos este mesmo zelo. Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, dai-nos a graça de limpar o nosso templo, de limpar o nosso corpo, de limpar a nossa alma, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, de tudo aquilo que nos deixa sujos, nos deixa imundos, nos deixa como aquele templo em Jerusalém, com bagunça, com sujeira, com pombos, com animais, com usura. Faz do nosso templo do Espírito Santo, faz do nosso corpo um templo limpo, um templo puro, um templo dedicado à adoração, um templo de paz, um templo onde nosso coração se dobra de joelhos para reconhecer a Tua grandeza, Senhor. Que as injustiças que nossos olhos vejam não nos deixem passar sem perceber. Que assim como Jesus, nós tenhamos zelos
Assim como Jesus, nós sejamos zelosos pelas coisas do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Deus Altíssimo. Unge-nos, cura-nos, Senhor. Sabemos que somos humanos demais. Somos humanos demais. Mas como Santo Agostinho disse, pela Tua graça somos capazes. Dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos a graça de a cada dia purificarmos mais e mais esse templo que somos nós. A graça de respeitar sempre, sempre, sempre o templo, a Tua igreja, o lugar onde Tu estás lá, em corpo e sangue para ser adorado. Que nós estejamos sempre como irmãos, formando essa igreja, formando este templo, cada um sendo o tijolinho que constrói essas paredes que foram feitas para que nós nos reunamos como comunidade, como irmãos, para louvar, para Te bendizer, para celebrar a Tua Santa Eucaristia, Senhor. Cura-nos, salva-nos, para que um dia possamos encontrar contigo face a face na morada que está sendo preparada para cada um de nós aí no céu. A nossa morada e o nosso templo definitivo. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês continuem seguindo. Deem palpites se você acredita que algo deve ser melhorado, algo deve ser mudado. Pode comentar aqui no canal, pode comentar na nossa página no Facebook, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Pode falar pelo inbox lá no Facebook como tem acontecido e tem sido bastante benéfico, tem sido muito bom para cada um de nós. Tanto eu quanto o Jefferson, o Júnior, o Lucas, todos nós que fazemos parte do Lançar as Redes, com o Wallace e a Karen, temos recebido inbox, alguns comentários, agradecimentos, sugestões, elas são sempre bem-vindas. Muitas delas nós estamos incorporando ao longo dos próximos vídeos. Nós iremos fazer algumas melhoras, grande parte delas que vocês têm nos ajudado a perceber. Continuem fazendo isso, continuem compartilhando, curtindo, seguindo o canal, vejam os vídeos, isso é importante. Quanto mais vezes nossos vídeos forem vistos, maior a visibilidade para aqueles que, maior probabilidade para aqueles que ainda não viram de ver. Quando eles pesquisarem alguma coisa, por exemplo, no YouTube, terá lá a nossa descrição, pode ser que ele clique, pode ser que ele esteja precisando ouvir aquela palavra e ele vai ouvir isso, pode acarretar uma transformação na vida dele. Eu já tive uma vida de muitos erros. Um dia, quem sabe, talvez eu dê o meu testemunho aqui, ou eu grave algum dia onde eu esteja dando meu testemunho em algum encontro, em algum retiro, no grupo de oração, e mostre para vocês. Mas a minha vida mudou, obviamente pela misericórdia de Deus, mas porque um dia alguém decidiu falar para mim sobre Deus, sobre esse amor, e esse amor me transformou, e vem me transformando até hoje. Eu ainda sou muito fraco, mas aquela primeira palavra que eu ouvi há cerca de 10, 12 anos, 15 anos atrás, ainda ecoa até hoje. É ela que me faz tentar buscar uma vida nova e tentar buscar viver no templo de Jesus. Ajude-nos a fazer isso com outras pessoas também. Talvez alguém esteja precisando ouvir essa palavra. Curta, compartilhe, não tenha vergonha, chame seus amigos. Eu sei que este canal ainda vai render muitos frutos. E é uma graça enorme saber que com menos de um mês já existem frutos desse canal. Nós temos recebido testemunhos disso. Eu agradeço a sua presença e espero que você esteja em breve novamente conosco. Até o próximo vídeo. Na próxima sexta-feira nós estaremos com o vídeo do Salmo. O Júnior vai falar pra gente. Semana que vem, novos vídeos, novas partilhas. Espero que cada vez com mais visualizações, com melhor qualidade, com maior participação, com mais pessoas sendo tocadas, não por nós, porque nós não somos nada, mas pela palavra de Deus, que é capaz de transformar tudo. E lembre-se, a palavra de Deus sempre causa o efeito que deve causar. Fiquem com Deus, até a próxima.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos guarde, que São Paulo nos abençoe e que estejamos sempre reunidos buscando ouvir a palavra de Deus. Lançai as redes também.